Então, gente, já deu tempo todo mundo fazer esse intervalo rápido aí, pra gente poder voltar para as nossas revisões, né? Para essa parte de questões aí, que eu sei que tá todo mundo empolgadaço aí, pra que a gente fazer essa revisãozinha rápida do nosso primeiro semestre do segundo ano, ok? Dando continuidade aos nossos assuntos, a gente vai começar agora na parte de transformação e transporte de calor, ok? Lembrando aí que você tem propagações de calor diferentes dependendo do sistema. Isso aqui é importante a gente debater pelo seguinte fato: quando você tem esse transporte de calor, essa propagação de calor, você tem uma série de energia que é passada de um corpo para o outro. E a forma como você passa energia é diferente, tá bom? Você tem várias formas de passagem de energia de um corpo para o outro. E essas diferentes formas são os tipos de propagação que a gente possui, ok? Então vamos lá. Existem 3 tipos de propagação de calor. Existe, como a gente já tinha falado, condução. Existe convecção. E existe radiação ou irradiação. Bom, é a mesma coisa, a gente está no mesmo patamar, certo? A propagação de calor pode ocorrer de 3 maneiras, a saber, condução, convecção e radiação são os 3 tipos aí de propagação que você tem. Para cada uma delas, eu tenho um bizu para lidar. Primeiro, condução, tem que ter contato. Toda vez que tiver contato, a gente está falando do tipo de calor por condução, tem que ter contato. Convecção, exclusivo de fluidos. Você não pode ter convecção em sólidos. É exclusivo para fluido. E o que é um fluido? É tudo aquilo que não é sólido. Líquido ou gasoso, todos são fluidos, tá bom? E radiação ou irradiação é aquela que não possui contato. Você tem transporte de calor sem ter toque de matéria, tá bom? E a gente vai dar exemplo deles, mas a gente tem essa relação. São os bizus básicos. Olhou, tem contato, condução, não tem contato, irradiação, não tem contato e é fluido, convecção. Bacana? Então, sempre saber esses 3 bizuzinhos aí para que você consiga sair da sua questão. Primeiro deles é a condução térmica. Condução é energia calorífica transferida por um meio de corpos sólidos que aquecem, seja pelo calor do fogo ou pelo contato com outros mais quentes. Bom, então eu estou falando aqui de contato de corpos sólidos. Essa parte aí, por meio de corpos sólidos, é meio complicado tu falar isso, porque quando eu falo que ele é aquecido pelo fogo, eu não posso caracterizar o fogo como um corpo sólido, tá bom? Então, eles são aquecidos pelo calor do fogo ou pelo contato com outro corpo mais quente, bacana, mas não necessariamente um sólido, né? Mas tudo bem, deixa essa definição que é mais geral, né? Assim, quando aquecemos um corpo sólido, a energia cinética aumenta, olha aí a vibração das moléculas, e consequentemente a agitação das moléculas. Olha aí, tô falando que elas iam aparecer? Pois é, porque a temperatura, que é o que eu vou mudar à medida que eu aumento ou diminuo a temperatura de um corpo, é a agitação que as moléculas possuem. Condução térmica, exemplos aí, ó. Pegar um bico de Bilsen, né, aqui. O nome desse aparelho é bico de Bilsen. E aí eu vou esquentar um metal que está preso em uma determinada haste, né? Então percebam que quando eu estou mais próximo do fogo, eu estou mais quente, né? E à medida que eu vou me afastando, eu vou ficando mais frio. Mas você tem um fluxo de calor, que a gente aprendeu a calcular lá pela lei de Fourier, né? Que a gente não vai precisar lembrar hoje. Você tem esse fluxo de calor nessa ordem aqui, né? Você tem esse movimento de crescimento do ponto mais afastado para o ponto mais próximo, para o ponto mais afastado daquela situação de transporte de energia, né? Você tem um fluxo, né? Simbolizado por essa letrinha grega, meio estranha, mas você lembra dela da lei de Fourier. Bom, exemplos de condução. Aquecimento de uma barra de metal, nosso exemplo aí. Aquecimento de uma colher de metal em uma panela. A gente também já viu essa situação, né? Você está lá cozinhando, você deixa a colher, você sai para resolver alguma coisa, quando você volta a colher está muito quente, porque ela estava em contato com a panela e aí acabou levando esse calor da panela em diante. Certo? Outro tipo, aquecimento do copo de metal de uma panela, tá aí. Aquecimento de uma xícara ou chá
o café. Lembrando que isso aí também acontece aonde? No micro-ondas. O micro-ondas ele só esquenta a água, mas de vez em quando você pega no prato, quando você tira do micro-ondas, ele está quente. Por quê? Porque a água que esquentou no alimento e o alimento esquentou por contato o prato. Mas o prato, se você botar um prato sozinho no micro-ondas, ele não vai esquentar, tá bom? A não ser que ele seja um prato feito de barro, daqueles mais artesanais. Porque o barro, a argila, ela possui água na sua composição interna. Então ele esquenta o prato sai mais quente que a própria comida, às vezes. Mas se não fosse isso, for um prato comercial, né, industrializado, que não possui água na sua composição, você pode botar o prato lá 10 minutos, 20 minutos, no micro-ondas ele não vai esquentar, tá bom? Porque não tem água. Aquecimento de roupa de um ferro elétrico. O ferro elétrico está quente, entra em contato com a roupa e passa o calor para aquela roupa ali, ok? Outro tipo, convecção térmica. Esse tipo de transição de calor ocorre em substâncias que estejam no estado líquido ou gasoso. Bacana? Exclusivo de quem? De fluidos, como eu te disse. Não existe convecção em estado sólido, só líquido ou gasoso. Criam-se correntes circulares chamadas de correntes de convecção, as quais são determinadas pela diferença de densidade entre o fluido de ar mais quente e mais frio. Então você tem aqui, por exemplo, um ar-condicionado dentro de um quarto. O ar que o ar-condicionado joga é um ar frio. O ar frio ele é mais denso, ele tende a descer. Enquanto aqui embaixo você tem um ar mais quente, que ele tende a subir. Então, quando você tem essa região dentro de um quarto, por exemplo, aquele ar frio vai descer e vai esfriar o ambiente. O ar quente sobe, aí o ar-condicionado puxa ele, gela ele, joga ele para fora de novo, gerando essa corrente aí, essa convecção, corrente de convecção dentro de um ambiente. Eu vejo isso também aonde, ó, você tem uma região que tem um aquecedor. O aquecedor ele fica embaixo, porque o ar que ele solta é quente, o ar vai subir. Geladeira também, dentro da geladeira acontece o mesmo procedimento. O ar frio desce, o ar quente sobe. Você tem esse movimento de rotação dentro de um ambiente com volume constante. O que você não pode fazer em geladeira, ar-condicionado ou qualquer tipo de máquina de refrigeração? Você não pode deixar o volume variável, tá bom? Aquele volume variável vai te implicar numa economia, num consumo maior. Você tem essa perda de economia e também vai implicar numa situação onde você tem uma energia problemática para aquele sistema. Bacana? Isso é importante. Você não pode usar, por exemplo, um quarto de ar-condicionado com a janela aberta. Beleza? Isso aí vai te gerar um consumo de energia muito alto. Ou então você não pode usar uma geladeira de porta aberta. Bacana? Porque aquela geladeira de porta aberta vai ter essa situação de consumo de energia exagerado. Tá bom? Então, convecção térmica. Exemplos. Aquecimento de líquidos em uma panela, tá bom? A água que está embaixo, como é que funciona uma panela? Panela é legal, vale a pena explicar. Você tem uma panela e aí você taca fogo. Beleza? Botou fogo na panela. E aqui dentro tem uma água. Um fluido qualquer. Vou botar uma água, né? Vou botar de azul aqui para representar a nossa água. A água que está aqui embaixo, primeiro, vai esquentar e vai subir, porque ela esquentou. A água que estava em cima vai perder espaço para a água que estava quente e que chegou agora. Então, a água que estava em cima desce, indo em direção a quem? Ao fogo. E esquenta e sobe de novo, e esfria e fica nessa convecção, nessa corrente, tá bom? Geladeira e congelador, ar-condicionados, como eu falei, aquecedores, correntes de ar atmosférico. Quando você tem um encontro, né, de ar frio com ar quente, você tem uma precipitação, ou seja, formação de chuva. Zonas de alta e baixa pressão também podem gerar regiões de furacão, ciclones, tornados e afins, tá bom? Então você tem essa região aí, tem que ter muito cuidado com essas correntes de convecção. Nosso terceiro tipo, tá bom? Não menos importante, é radiação ou irradiação térmica. Bacana, eu já tinha falado para vocês que existem essas duas nomenclaturas. Ele acontece por meio de ondas eletromagnéticas ou ondas de calor. Bom, uma onda, ela não transporta matéria. Então, quando eu falo que a pessoa está surfando, né, aquela onda do mar, aquela onda não existe, tá bom? Aquilo ali não é uma onda para a física, porque o fato de ter aquela onda do mar que carrega o surfista é uma onda que fala sobre matéria. Bacana, é uma onda que carrega matéria. Quando eu estou falando sobre uma onda que, como eletromagnética, onda de calor, essa onda não transporta matéria, transporta apenas energia, tá bom? De um corpo ocorre com a transferência de energia térmica. Nesse caso, as partículas elétricas do objeto aumentam, da mesma forma que a energia cinética. Então, você tem um aumento aí da energia cinética de um corpo.
Onde é que acontece? Energia solar. Você tem o nosso querido Sol. E, obviamente, vocês sabem que a Terra ela não é tocada pelo Sol em momento algum. Até porque isso não poderia acontecer jamais, né? Você não ter esse contato físico entre a Terra e o Sol. Mas o Sol ele acaba esquentando a Terra. Então, ele emite uma série de ondas de calor, né? Você tem essa série de ondas de calor, ondas eletromagnéticas expostas pelo Sol. E aquilo ali vai fazer com que a Terra esquente. Placa solar, energia fotovoltaica, está na moda aí, realmente gera um consumo muito bom, uma economia muito bom no consumo. E alimentos, aquela parte de air fryer também, aqueles aparelhos eletroeletrônicos, forno, que você tem essa parte aí, ok? Fogo de lareira ou fogueira, né? Também você não precisa tocar no fogo para saber que ele é quente. Só o fato de você se aproximar, as ondas de calor emitidas pelo sistema já chegam na sua mão. Então você tem essa região, essa sensação de calor, sensação dolorosa aí que você possui, ok? Então são os 3 tipos: condução, convecção, radiação ou irradiação térmica. Bacana? E aí, dentro deles, vale a pena falar sobre o vaso de Dewar, tá bom? O vaso de Dewar que vocês conhecem comumente como garrafa térmica ou copo Stanley, também então, é um tipo de vaso de Dewar. O vaso de Dewar, ou garrafa térmica, é um recipiente que tem característica de conservar a temperatura dos líquidos colocados em seu interior por um bom tempo. Então, o que acontece quando você tem um vaso de Dewar? O objetivo de eu possuir um vaso de Dewar, galera, é a vantagem que a gente tem entre entre armazenar energia dentro daquele sistema. Eu não quero que o alimento que está lá dentro, a bebida que está lá dentro, esfrie. Nem quero que ela esquente. Eu quero que ela permaneça quente ou permaneça fria da forma que eu escolhi. Então, o que é que eu faço? Eu uso o vaso de Dewar, que foi um químico que fez, tá bom? Justamente para conservar as temperaturas ali das suas amostras, dos seus experimentos, para converter aquela propagação de calor de forma nula. Ele quer anular as 3 propagações de calor, tá bom? É recipiente que tem como característica conservar a temperatura dos líquidos colocados no seu interior por um bom tempo. Aí, o vaso de Dewar, popularmente conhecido como garrafa térmica, é um recipiente que tem como objetivo dificultar as trocas de calor dentro de um sistema, ok? Ele foi construído pelo físico e químico escocês James Dewar, no final do século XIX. Inicialmente, o intuito de conservar soluções químicas a temperaturas constantes. Bom, ele precisava conservar alguns experimentos, não tinha uma aparelhagem que na época servisse, aí o que foi que ele fez? Ele fez um recipiente, o jarro de Dewar, que é justamente para conservar. Como é que ele funciona? Bom, funciona da seguinte forma. Você tem uma tampa isolante, tá bom? Toda garrafa térmica tem uma tampa isolante. A diferença entre a parede interna e a parede externa é preenchida por vácuo, tá bom? E dentro dele você tem paredes espelhadas. Cada um desses aparatos tem como objetivo tirar um tipo de propagação de calor. Olha, a parte interna da garrafa térmica é constituída por uma garrafa de vidro, né? Você abre a sua garrafa térmica, lá dentro tem uma garrafa de vidro com paredes duplas. Entre essas paredes, o ar é muito rarefeito, podendo ser considerado quase vácuo. Dessa forma, as trocas de calor são minimizadas por condução. Então, o vácuo aqui, é para evitar quem? Condução. Porque no vácuo você não tem propagação de matéria, né? Você não tem propagação de matéria. Então, se eu não tenho propagação de matéria no vácuo, eu não consigo possuir uma condução para aquela matéria. Bacana? Isso acontecendo, eu já minimizo um dos fatos. Lembrando que você tem uma parte de ar muito rarefeito. Não quer dizer que ele é nulo. É quase, olha a palavra quase. Quase. Quase não é ser. Quase gol, não foi gol. Então, quase vácuo, não é vácuo, tá bom? É por isso que, quando você deixa, por exemplo, uma garrafa térmica na sua casa de manhã, com o café lá quente, você passa o dia fora e chega às 5 horas da tarde, aquele café vai estar frio. Porque não é um sistema ideal, não é vácuo. Se fosse vácuo mesmo, perfeito, aí o seu caso deixaria o café de manhã lá. E você passaria 3 semanas fora de casa, quando você voltasse, o café ainda está quente, porque não haveria troca de calor com o sistema. A energia seria toda conservada lá dentro, ok? Para evitar a troca de calor por irradiação, eu boto parede de vidro, né?
espelhada. Dessa forma, os raios infravermelhos provenientes da radiação são refletidos, a temperatura no interior da garrafa é, permanece constante. Então, as paredes refletoras são com o objetivo de tirar a radiação dessa forma de propagação, bacana? Ou irradiação, a forma como você quiser chamar. Aí ele bate na parede de vidro e volta para o sistema. Ele bate e volta para o sistema. Ele não consegue atravessar e emitir aquela onda para fora do sistema, bacana? A tampa feita por material isolante evita a troca de calor por convecção. Então você tem a tampa aí e ela tem a função de evitar a convecção. Como assim? Evitar a convecção é quando você tem uma perda de energia para o meio externo. Se essa tampa fosse aberta, o que aconteceria? Você teria uma alternância. Aqui sairia ar quente e entraria ar frio. E ali geraria uma corrente de convecção, tá bom? Então a tampa tira a convecção da jogada. Dessa forma, o vaso de Dewar ou garrafa térmica conserva a temperatura dos líquidos colocados em seu interior, sejam eles quentes ou frios, tá bom? Mas sempre lembrando aí do seguinte, que você tem o fato dele ser real, ele não é ideal. Se ele fosse ideal, ele conservaria a temperatura por semanas, meses, anos, tá bom? A mesma temperatura ali. Você deixaria uma garrafa com café aqui hoje de manhã, daqui a um ano o café estaria na mesma temperatura. Justamente pelo fato dele não ter troca de calor. Como a gente sabe que isso não é verdade, a gente tem que entender que a gente tem um sistema real, tá bom? É um vaso real, não é um vaso ideal. Vamos lá para as questões. Primeira questão. A respeito dos processos de transição de calor, considere 1. Na convecção, o calor é transferido de um lugar para o outro, tendo como agente os próprios fluidos. Olha, ó, convecção, exclusivo de quem? De fluido. Eles levam calor de um lugar para outro através de quê? Corrente de convecção. Tá verdadeiríssimo, tá bom? Então eu já tirei letra C e letra D da jogada. 2. Na condução, ocorre transferência de energia cinética entre as partículas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Você tem a energia cinética de uma partícula sólida se conectando a outra energia, né? A outra parte está mais fria, ele transfere aquela energia para ela. Letra A está fora, né? Ficaremos entre letra C e letra E. 3. Na irradiação, o calor é transmitido sob a forma de ondas eletromagnéticas. Verdadeiro. Bacana? Cuidado, porque como é que estaria falsa essa questão? Se bem aqui, ó, surgisse um apenas. Se aqui tivesse um apenas, a questão estaria errada. Quando ele fala que ele é transmitido por irradiação, onda eletromagnética, está verdadeiro. Mas não apenas por isso, né? Você tem aquela parte de transformação de energia, de onda de calor e tudo. Então, 1, 2 e 3 estão corretos. Nosso gabarito seria a letra E. Bom? De escola. Bom? 1, 2 e 3. Verdadeiríssimos aí para nossa situação. Ok? Segunda questão da Unicisnos, né? Profissionais da área de saúde recomendam o uso de máscaras de roupas claras para as práticas de exercício do verão, como caminhar ou correr, principalmente a preferência da roupa clara se deve ao fato de que elas, 2 minutinhos, tentarem resolver nossa questão.
Então, gente, quando você pega uma questão como essa, você tem que entender o que ele está falando. Ele está falando sobre o uso de roupas. Roupa é uma coisa sólida, bom? Roupa é uma coisa sólida. Então, primeira coisa que você tem que ter ideia. Se é sólido, eu não posso ter nada envolvido a convecção, tá bom? Logo, nosso gabarito letra D já está falso, bacana? Aí, vamos para as alternativas. Letra A, absorvem menos radiação térmica do que as roupas escuras. Refletem, letra B, refletem menos radiação térmica do que as roupas escuras. Letra C, absorvem mais radiação térmica do que roupas escuras. E letra E, favorece a condição de calor para apresentar maior condutibilidade térmica do que roupas escuras. O fato de você ter uma cor clara ou cor escura não muda a sua condução, tá bom? Não muda ali sua condução. O que vai mudar é o tecido. Se tiver uma roupa de algodão, uma roupa de poliéster, aí muda. Mas só o fato de ser branca ou preta ou escura e clara não faz diferença, tá bom? Então a letra E também tá fora. Agora vamos para a ideia das cores. Ele tá falando de você usar roupas claras. O claro, ele reflete tudo, né? É diferente do preto. O preto, quando você chega numa mesa preta, por exemplo, toda a cor é absorvida. Quando você está numa mesa branca, ela é refletida naquela situação. Então você tem um crescimento, né? Uma reflexão maior da energia em um sistema de roupa clara. Então o que é que vai acontecer? Ele absorve menos radiação do que as roupas escuras. Então ele realmente absorve menos radiação. Nosso gabarito, a letra E. Ele não reflete menos, ele reflete mais, ele não absorve menos. Ou não absorve mais, ele absorve menos. Então, o fato dessas roupas claras absorverem menos energia faz com que você tenha uma facilidade maior de exercício, né? Você passar 1 hora aí com a roupa no sol, uma roupa escura, você tirar ela, você vai ver que ela ainda tá quente. A roupa clara não. Logo, logo, ela tá fria, né? Nessa situação aí. Próxima questão. Questão que fala o seguinte. Essa questão, a gente já tinha passado ela e ela gerou uma polêmicazinha. Lembra essa alternativa dela? Então, essa questão que eu vou fazer com vocês para explicar ela melhorzinho em relação ao nosso gabarito. Nosso gabarito já é letra E, né? A gente já sabe o gabarito dela, letra E. Mas a gente vai explicar ela bonitinho aqui para que você consiga entender com facilidade. Seguinte, então veja, é o calor do sol que nos mantém aquecidos. Não completamente. Como assim não completamente? Luvas. Então, é uma piadinha aí do Calvin, né? Que ele fala sobre como você consegue ficar aquecido. O cara tá falando, o primeiro menino, tá falando de uma situação geral. O calor do sol, o planeta inteiro fica aquecido, tá bom? Mas o Calvin não tá preocupado com o planeta inteiro. Ele tá vendo no sistema próprio. Ele tá vendo como ele, sozinho, isolado ali, como é que ele tá se aquecendo. E ele está se aquecendo como? Ele está se aquecendo com luvas, né? Então vamos fazer essa diferença. Para o primeiro menino e para o segundo menino, né? O primeiro menino ele está falando do sol. Você tem um sol aí que está esquentando quem? O nosso planetinha, né? Nosso querido planeta Terra. Quando você tem o planeta Terra sendo aquecido, você tem que o Sol ele não toca no planeta. Então ele, obviamente, está mandando ondas de calor, ondas de energia eletromagnética para o meu planeta. Isso vai gerar uma irradiação. Então já troco aqui A, B e C estão fora. Agora, o segundo menino está se referindo a quem? Está se referindo a luvas. Então ele está com a mão dele dentro da luva, né? Deixa eu botar aqui a mãozinha dele dentro da luva. E aí, quando ele bota essa mão dentro da luva, o que a luva vai impedir? A luva vai impedir que você tenha um contato com o ar frio. A luva vai servir como uma barreira e ela vai acumular essa energia ou refletir essa energia para fora, né, daquela situação ali, impedindo que ele chegue na mão do menino. Então, a luva evita uma condução térmica, evita que aquela energia chegue ao menino através de condução. Nosso gabarito, letra E, ok? E aí, a gente segue para a nossa próxima parte de revisão, ok? São os gases. Olha aí, gases ideais ou gases perfeitos. O que é um gás? Gás é tudo aquilo que não tem nem forma, nem volume definido. Ou seja, não possui forma e volume definidos.
O gás, ele vai ter o volume do recipiente que ele se encontra. Se for 1 litro de recipiente, ele está com 1 litro de volume. Se for 10 litros de recipiente, ele está com 10 litros de volume. E assim sucessivamente. Bacana? Então, você tem essa relação aí. Quando você tem forma, ele também não possui uma forma definida. Se for um recipiente cilíndrico, ele é cilíndrico. Se for um recipiente quadrado, ele é quadrado. Se for um recipiente triangular, ele é triangular. E assim sucessivamente. O certo é que, dentro de um recipiente, os gases estão cheios de moléculas. E se você der um zoom infinito lá dentro, você vai ver que existe uma molécula especial. E aí você pode chamar do nome que você quiser. Mas o certo é que essa molécula, ela está o tempo todo em movimento lá dentro, e esse movimento faz com que ela acabe se chocando com o recipiente. Então, a minha molécula, ela possui uma velocidade, ela aplica uma força ao recipiente, e isso faz com que ela tenha um determinado espaço, né? Um determinado espaço de ação. Então, quando eu falo de gases ideais ou de movimento como esse, o que é que eu tenho que lembrar? Que a velocidade do gás não existe mais, tá bom? Por quê? Essa velocidade do gás, entre aspas, é a velocidade de cada molécula que compõe aquele gás. Obviamente, eu não tenho como calcular a velocidade de cada pequena molécula que compõe os gases nem dessa sala, da sala que você se encontra. Mas a gente pode fazer uma média geral de todos eles. E quando a gente faz isso, eu chamo de velocidade do gás a minha temperatura. Lembrem-se que eu não estou falando de velocidade de vazão, tá bom? Eu não estou falando do gás passando de um recipiente para o outro, ou fugindo de um recipiente. Eu estou falando de um gás que tem uma velocidade interna, né? Estou em um ambiente fechado. Aqui eu tenho a força do gás também, né? A força do gás é a força que aquele gás faz no recipiente onde ele se encontra. Ou seja, a quantidade de gás que é jogada ali dentro o tempo inteiro e tudo, aquela quantidade de gás vai forçando o meu recipiente. Ele vai estar empurrando a parede, vai estar empurrando um outro recipiente. Quando o recipiente é elástico, por exemplo, um balão, tá enchendo um balão ali, tu vai encher ele. Aí tu começa a soprar dentro do balão, né? Quando tu assopra, o balão vai enchendo. Chega um momento que tu encheu tanto o balão que ele estoura. Por quê? Porque a força foi muito grande. Mas eu não chamo mais de força do gás. Eu chamo de quê? De pressão. Percebam que eu estou pegando as grandezas que são macroscópicas e jogando em ambientes microscópicos, né? Porque eu tenho gases pequenos, eu tenho forças pequenas dentro daquele gás. Ok? Por último, o espaço do gás. O espaço que o gás ocupa é diferente também agora. Você tem uma região que você não tem uma alta temperatura ou uma alta pressão. Você tem uma região onde você tem um volume. Bacana? Esse volume aí é que tem um espaço do gás. Então, quando você tem essa região de espaço do gás, você possui um volume interno ao recipiente. Todo o espaço ocupado por esse gás eu chamo de volume. Toda a força feita por esse gás eu chamo de pressão. E a velocidade interna que aquele gás tem eu chamo de temperatura. Então, percebam que eu tenho essas três principais grandezas quando eu vou falar de gases, ok? E aí, os gases têm propriedades. As propriedades dos gases são variáveis, ou seja, pode haver determinados e específicos espaços entre seus constituintes, que podem aumentar ou diminuir. O volume, a densidade, a pressão, a viscosidade podem ser alterados. E é dessa grande inconstância dos gases que se derivam os estudos deles, tá bom? Nem todas as propriedades dos gases podem se apresentar as mais usuais: pressão, volume e temperatura. Pressão é o somatório de todas as forças que cada constituinte do gás exerce sobre as paredes de um corpo, o recipiente, em uma determinada área. Pronto, foi o que eu falei para você. Todas as forças aplicadas pelo gás em uma determinada região, eu chamo de quê? Chamo de pressão, justamente para eu poder ter aquela situação ali. Volume, o espaço que o gás ocupa em um determinado recipiente. Todo o volume ocupado pelo gás, todo o espaço ocupado pelo gás eu chamo de volume. E temperatura, agitação das moléculas de um gás, ou seja,
energia cinética, energia associada à velocidade que aquele gás vai ter, né? Então você tem essa temperatura aí para o sistema interno do gás. Então você tem pressão, volume e temperatura, que foi o que a gente já tinha explicado no slide passado, ok? E aí você tem uma situação, né? Gás ideal. Sobre determinadas condições, a equação de estado de um gás pode ser bastante simples. Um gás que apresenta essas condições é chamado de gás ideal ou gás perfeito. São gases que você consegue trabalhar com facilidade. São gases teóricos, tá bom? A gente não tem gás ideal ou perfeito na vida real, não. Mas para a gente poder trabalhar, para você entender essa parte mais idealizada, você tem que considerar algumas coisas, tá bom? Na verdade, o gás perfeito é uma idealização do gás real. Entretanto, na prática, podemos ver, muitas vezes, utilizar essa aproximação. Condições necessárias para que um gás seja considerado perfeito. Ser constituído por um número muito grande de partículas em movimento desordenado, ou seja, aqui ó, você tem várias moléculas, aqui no nosso GIFzinho, né, tem várias moléculas dentro de um recipiente muito pequeno. Então, elas estão se movendo em desordem ali dentro, estão com determinada velocidade, estão agitadas, e tudo isso acontece aí dentro de um pequeno recipiente. O volume de cada molécula ser desprezível em relação ao volume do recipiente, ou seja, o recipiente é tão grande que cada molécula ela tem volume desprezível em relação ao recipiente. Ou quando você tem, por exemplo, uma sala, né? Você tem uma sala agora, você está num determinado quarto, todo o ar daquela sala, uma molécula só é completamente desprezível em relação a todo o recipiente, ok? As colisões são elásticas de curtíssima duração, ou seja, são colisões que não têm gasto energético, tá bom, nas colisões, seja entre as próprias moléculas, ou seja, entre molécula e recipiente, você não tem uma perda energética nesse sistema, isso faz com que você tenha um gás ideal, e forças entre as moléculas são desprezíveis, exceto durante colisões. Uma coisa é você ter energia, outra coisa é você ter força. A força que uma molécula vai fazer na outra é existente. Você colide um recipiente, você colide outra molécula, isso é normal. Agora, a energia para o sistema é que é constante. A energia para aquele recipiente fica sendo a mesma, independente de que você tenha colisão ou não, né? Você fica com o recipiente fechado. Então, ele colide com a parede está lá energizada. A outra molécula vem embaixo da parede, aí pega aquela energia de volta. Aí fica nesse movimento de colisão, aí colide um com o outro. Beleza, força existe, variação de energia não. Para que você tenha essa situação dentro do meu recipiente, ok? Então, vamos lá. Primeira questão fala o seguinte. Comportamento de um gás real aproxima de um gás ideal quando? Letra A, submetido a baixas temperaturas. Eita, agora existe essa pequena conclusão aqui, ó. Tá, o gás ele é ideal quando eu estou submetido a altas temperaturas e baixas pressões, tá bom? Nosso gabarito é letra D. Deixa eu explicar o porquê. Vou botar aqui o gás em alta temperatura. Ó. Liguei o fogo aqui, arrochei. E aqui eu vou botar um gás em baixa pressão. Você tem, ó, um êmbolo muito grande, preso lá em cima, tudo certinho. E aí, quando você tem essa situação, você tem um gás em um recipiente fechado. Vou botar aqui só ele fechado, não vou dizer o volume dele, vou usar o volume completo e vou botar ali dentro. Aquelas moléculas que antes estavam calmas, quando aquecidas, começam a se estressar. Ou seja, começam a se mover cada vez mais rápido, preenchendo todo o meu recipiente com uma violência cada vez maior. E isso acontece na região de alta temperatura. E quando eu tenho uma região de baixa pressão, eu tenho espaço para que isso aconteça. Então, eu tenho moléculas extremamente energizadas em uma região que elas são livres para correr, e isso gera uma região de um gás ideal, tá bom? Eu consigo estudar esse gás de uma forma melhor, né? Que eu consigo ver mais as reações das moléculas, eu consigo entender mais o que está acontecendo dentro daquele meu recipiente. Então, condição para que um gás real seja transformado em ideal: botar ele em baixas, ou em altas temperaturas e em baixas pressões, tá bom? Nosso gabarito seria a letra D de dado. E, segunda questão, as grandezas que definem completamente o estado de um gás são, vamos lá, somente pressão e volume, apenas volume e temperatura, massa e volume, temperatura, pressão e volume, massa, pressão, volume e temperatura. São as três grandezas que eu falei para vocês desde o nosso primeiro momento de aula, né? Você tem o espaço ocupado, ou seja, você tem um volume
você tem a temperatura e você tem a pressão, né? Então, você teria esses três tipos aí: volume, temperatura e pressão. O nosso gabarito seria letra D, não fuja disso aí, ok? Por último, não menos importante, a gente fala da equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron é a lei da física derivada das outras leis, Charles, Boyle, Gay-Lussac, que relaciona pressão, volume e temperatura com o número de mols de gás ideal. Lei dos gases ideais, que a gente já falou sobre definição, a equação de Clapeyron é derivada das três leis empíricas, isto é, leis que você tem a situação em relação a tais experimentos. Tais leis explicam o comportamento dos gases e transformações gasosas. Transformações isovolumétricas, lei de Gay-Lussac. Isobáricas, lei de Charles. Isotérmicas, lei de Boyle. De acordo com essas leis, a gente tem o seguinte: transformação isovolumétrica, ou seja, mesmo volume, também pode ser chamado de isométrica ou isocórica. Tá bom? Isométrica ou isocórica. A razão entre a pressão e temperatura da termodinâmica em gás ideal permanece constante. Então, isso aqui, ó, é para a minha transformação isovolumétrica. Transformações isobáricas, ou seja, isobárica, que significa bara, vem de barômetro. Barômetro, medidor de pressão, baro, pressão ali, o medidor dele é o meu barômetro. E quando eu tenho essa região do barômetro, eu tenho a minha pressão constante, né? A razão entre volume e temperatura continuam constantes. Então, isso aqui é transformação isobárica. Por último, isotérmicas, o próprio nome já diz, você tem uma transformação de temperatura igual, o produto pelo volume é constante. Então, o que é que eu tenho aqui? Na transformação isobárica, isocórica, isovolumétrica, né? Você tem a transformação de dP, diretamente proporcionais. Pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Transformações isobáricas, pressão constante, eu tenho a razão entre volume e temperatura, eles são dP também, diretamente proporcionais. E por último, as isotérmicas. O produto entre pressão e volume do gás ideal permanece constante. Então, elas são IP, bom? Lembrar aí que pressão e volume são IP, inversamente proporcionais. Ok? Lembrar só dessas características aí. Certo? E aí a gente tem a equação principal, que é a equação da lei de Clapeyron, seguida pela fórmula conhecida como lei de Clapeyron, PV sobre T é igual a K, aonde o valor de K é igual a NR, tá bom? Se eu passar o T multiplicando, eu tenho que PV é igual a NRT, beleza? Eu tenho esse valor aqui de NR, então PV é igual a NRT, que seria a famosa equação de Clapeyron, tá bom? Onde N é o número de mols, constante universal dos gases, o R vale 0,082. Então, esse valor de N é o número de mols do meu sistema. E o valor de R é a constante que vale 0,082. Ela vai mudar? Ela pode mudar. Mas não é constante, Matheus? É constante. Porém, ela pode mudar se eu mudar a unidade, ok? Se eu botar 0,082, a unidade é ATM litro por mol Kelvin. Meu Deus, olha o tamanho dessa unidade, é de assustar. Só que a outra unidade que ela pode aparecer é 8,314 joules mol por Kelvin. Bacana? Então, são duas unidades diferentes. Diversos resultados importantes puderam ser obtidos a partir da equação de Clapeyron. Um deles, por exemplo, prevê que 1 mol de qualquer gás ideal ocupa um volume de 22,4 litros quando surge a pressão de 1 atm e a temperatura de 273 Kelvin. Então, todo gás ideal, quando está na CNTP, que é isso? Condições normais de temperatura e pressão. CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Todos eles ocupam 22,4 litros, tá bom? E tem uma pressão de 1 atm a uma temperatura de 273 graus Kelvin.
0 graus Celsius, tá bom? Então, você tem essa relação aí. Beleza? Então, primeira questãozinha, 2 minutos, vocês tentarem fazer a questão. Então, gente, quando você pega uma questão como essa, questão teórica, questão fácil, aí que você pode fazer com calma. O que você vai fazer? Um gás que possa ser sua temperatura, seu volume e sua pressão relacionados por PVNT a partir das seguintes características. Bom, que equação é essa aqui? Essa, vou até voltar ao slide, ó. Essa é a equação de quem? De Clapeyron, né? Clapeyron. Quem aí quer chamar no seu português? Clapeyron. E ela é uma questão que obedece quem? Ela é uma equação que obedece quem? Ela é uma equação que obedece os gases ideais, tá bom? Então, primeiro, é uma equação que só vai ter como base gás ideal. Ele não vai jogar outra coisa que não seja gás ideal dentro dessa equação. Então, é uma característica que você tem que ter para que essa equação seja possível de ser aplicada, tá bom? Letra A. Distância média entre as moléculas muito grande, de modo a desprezar as interações intermoleculares, exceto a colidirem. Moléculas sofrem colisões elásticas. Basicamente, gente, ele está te pedindo a definição de gás ideal, tá bom? Justamente porque se ele quer que obedeça a equação e só obedece a equação quem é ideal, logo ele quer a definição de gás ideal. Letra A. A distância média entre as moléculas muito grande, de modo a desprezar interações intermoleculares. Essa parte, desprezar interações intermoleculares, é que está errado. Ele não despreza interações intermoleculares. Tanto é que a força entre as moléculas é considerável, uma coisa aplicável para o sistema. Letra B. Distância entre as moléculas muito pequena, as moléculas sofrem colisões inelásticas. Qual é o falso aí? A parte de colisões, tá bom? Inelásticas. O cara sofre sempre colisões elásticas, conservando energia, tendo um sistema de movimento. Ok? Letra C. Distância média entre as moléculas muito grande, de modo a desprezar interações intermoleculares, exceto ao colidirem. Moléculas sofrem colisões inelásticas. De novo, colisões inelásticas, de novo, desprezando interações. Isso aqui não existe. Letra D. Distância entre moléculas muito grande, verdadeiro. Com fortes interações intermoleculares, verdadeiro. E moléculas sofrem colisões elásticas, verdadeiro também. Então, nosso gabarito seria a letra D, tá bom? Então, explicando de novo a questão, para quem está copiando, para você também ter mais um minutinho para entender o que aconteceu. Questão da Estadual do Ceará. Ele diz que um gás possui ter temperatura, volume e pressão relacionados a PV/nRT. Se obedece à equação de Clapeyron, obrigatoriamente aquilo ali é um gás ideal, ok? Obrigatoriamente é um gás ideal. Ele quer saber a definição de gás ideal. Gás ideal é bem simples.
distância média entre as moléculas muito grande, interações moleculares, tanto é que a força entre as moléculas é considerável, tá bom? E moléculas sofrem colisões elásticas. Você tem um movimento de colisão entre uma molécula e outra para que você tenha aquele sistema sendo possível de ser relacionado, ok? Próxima questão. Fala o seguinte: homens como Clapeyron, Boyle, Mariotti, Gay-Lussac, Van der Waals, entre outros, são todos os cientistas da física de termodinâmica em relação a gás. Desenvolveram importantes estudos envolvendo propriedades dos gases. O comportamento dos gases reais aproxima-se dos gases ideais em condições de baixa pressão, tá bom? Bem como os gases contidos em um grande volume e gases mantidos a altas temperaturas, justamente o que a gente falou. Baixa pressão, alta temperatura, alto volume, tudo aquilo ali para definir um gás ideal. Considere que numa experiência de laboratório, um recipiente de volume Vzão totalmente fechado, contendo 1 mol de gás ideal. Então ele está fechado, te deu 1 mol de gás ideal. Te deu o valor de 1 mol de gás ideal. Sobre uma pressão de 4 atm, que é esse valor de 1 mol? Que já é o valor de N. Ó. Sobre uma pressão de 4 atm. Então aqui, ó, pressão. Submetida a uma temperatura constante igual a 127 graus Celsius. Que é o comportamento desse gás, seja de um gás ideal, conforme mostrado no gráfico. Nesse caso, quando o gás estiver ocupando um volume igual a 32,8 litros, olha aqui, a pressão exercida por ele será dada a constante universal dos gases, 0,082, tá bom? Então aí, 3 minutinhos para vocês tentarem fazer a nossa questão. Ideal, né? Ó,
Ele está falando sobre constante universal dos gases perfeitos. Se eu estou em gás perfeito, o que é que eu tenho que saber? Eu tenho que saber a equação de Clapeyron. P vezes V é igual a N vezes R vezes T. PV é igual a nRT. Só que o que ele quer saber? Ele quer saber o valor da pressão, né? Se ele quer saber o valor da pressão, você isola a pressão. Pressão é igual a nRT sobre o valor de volume gerado. Valor de volume gerado para aquela situação ali. Ok? Então, daí ficou fácil. Você quer só saber o valor de pressão. Ó. Ele te deu um volume de 32,8 e ele quer saber o valor de P2, né? Esse valor de P2 aqui, para que você tenha essa questão. Então, vamos lá. Vamos usar o método de Clapeyron. Depois a gente pode até fazer o segundo método, né? PV, P é igual a nRT, vezes o valor de V, que seria para a minha situação ali, ok? Quando eu faço isso, galera, eu tenho que substituir os valores da forma correta. Quem seria o valor de P? Quantidade de mol vale 1, o R vale 0,082, vezes o valor da minha variação de temperatura. Só que quem seria a minha variação de temperatura? A minha variação de temperatura equivale à quantidade de temperatura que ele falou na questão, ó. 127 graus Celsius. Quando eu falo isso de 127 graus Celsius, o que é que eu tenho a fazer? Eu tenho que levar ela para Kelvin, ou seja, eu tenho que somar com 273. Por quê? No começo da primeira aula eu expliquei que a parte científica, a temperatura tem que ser jogada em Kelvin, né, para que você consiga sair por aquela questão. Então ficaria 32,8 aqui o volume gerado lá pelo gráfico da questão, ele me deu. Olha o gráfico da questão aqui, ó. 32,8. Tem que saber o valor da pressão naquele sistema ali. Então ficaria 127 mais 273, 1 vezes 0,82 é o próprio 0,82. 127 vezes 273 daria 400 sobre 32,8. Então, quem seria o valor da minha pressão gerada? Bom, aí você tem que fazer a parte de cima com a parte de cima e a parte de baixo com a parte de baixo. Você tem que fazer com calma para que você não possa se aperrear nas questões, né? Então, ficaria 0,082 vezes 400, que daria um total de 32,8 sobre 32,8. Daria uma pressão aí de 1 atm de pressão. 1 atmosfera de pressão, eu consigo chegar no gabarito que eu quero, né? Nosso gabarito seria a letra C, sem nenhum problema. Porém, se ele tivesse perguntado mais, se ele quisesse mais, eu achei o valor de P2. Se eu quisesse o volume desse cara, quando a pressão é de 4, se eu quisesse esse volume gerado aí numa pressão de 4, como é que ficaria essa questão para uma pressão diferente? Bom, primeira coisa que eu tenho que entender é o seguinte, que eu estou num gás ideal. Se eu estou num gás ideal e eu uso a lei de Gay-Lussac, por exemplo, eu tenho que a razão entre pressão e volume é constante. Desculpa, o produto entre pressão e volume é constante. Então, P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Você teria essa situação aí, P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. A primeira pressão do cara é de quanto? A primeira pressão do cara é de 4. Está no volume V1, que é o que eu quero descobrir. Então, ficaria 4 vezes V1 igual a P2. Quem seria o meu P2? Pressão 2 foi o que a gente acabou de achar, né? Que seria 1 atm. Vezes o volume. Só que o volume para aquela primeira situação foi de quanto? Foi de 32,8, né? Olha aqui, o gráfico já me deu 32,8. Então, como é que ficaria? 1 vezes 32,8 daria o próprio 32,8. Então, o volume de V1 seria 32,8 dividido por quanto? Por 4. Então, aqui teria o meu volume V1, né? 32,8 dividido por 4, que daria um volume de 8,2 litros. Lembrando que esse volume tem que ser menor, né? Olha aqui pelo nosso gráfico, obviamente você vai ter um volume menor, valendo aqui 8,32. Então, daria para a gente achar mais que a pressão, né? Daria para achar o volume daquele cara.
Sendo que eu estou considerando essa transformação ideal isotérmica. Eu tenho um gás ideal em uma transformação isotérmica, bacana? Então, você teria essa relação aí dentro desse sistema. Então, repetindo a questão de novo aí para quem ficou com alguma dúvida, deixando também um tempinho para vocês copiarem. O que a questão me diz? Ele falou sobre os grandes cientistas da parte de gases e ele falou que um mol de gás ideal sob uma pressão de 4 atm, submetido a uma temperatura constante de 127, ocupa 32,8 litros. Okay? Ele quer saber qual é a pressão naquele 32,8 litros que o sistema possui, tá bom? A pressão aí gerada. E eu perguntei para você qual é o volume original do gás, quanto foi que aquele gás tinha no começo de tudo. Então, são duas etapas. Primeiro a equação de Clapeyron, depois a equação de Gay-Lussac, né? Então, a equação de Clapeyron, PV é igual a nRT. O volume está multiplicando na minha equação, eu jogo para o outro lado, ela vai como? Vai dividindo, né? Tá aqui o volume, ele joga para cá, vai dividindo. Então, ficaria o valor de N 0,082, que é a constante, e a temperatura. Só que a temperatura tem que estar em Kelvin. Então, Celsius mais 273, para que eu chegue na minha temperatura em Kelvin, que daria 400. 1 vezes 0,082 é o próprio 0,082. 127 mais 273 dá 400, sobre o valor do volume, que é a constante, 32,8. 0,082 vezes 400 dá 32,8. 32,8 dividido por 32,8 daria aí 1 atm de pressão, né? Seria aquela pressão original ali, aquela pressão embaixo. Então, o que foi que o cara fez? Ele perdeu pressão, ó. Ele está indo de 4 para 1, né? Essa pressão de 1 atm. Em compensação, ele tem que ganhar volume. E eu quero saber, já que ele ganhou volume, qual era o volume original? O quanto é que ele tinha no começo? Aí eu vou usar o valor da constante, né? P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Lembrando que aqui, nesse caso, eles são inversamente proporcionais, né? Inversamente proporcionais seria o valor daquele sistema ali. Por quê? Porque à medida que um ganha, o outro perde, né? Como a gente já viu no gráfico. Então, a pressão original era 4, o volume original eu quero saber, depois a pressão caiu para 1. Se a pressão caiu para 1, o volume tem que ter aumentado, né? Então, o volume foi para 32,8. Já sei que meu volume original é menor, porque a minha pressão caiu. Se a pressão caiu e eles são inversamente proporcionais, então o volume aumenta. Então, 4V1 daria 32,8. O 4 está multiplicando, eu jogo para o outro lado, vai dividindo, daria um volume de 8,2 litros. Então, bate justamente com o gráfico, com o dado pelo gráfico, né? Você teria um crescimento de volume de 8,32 para 32,8, que seria o volume final, depois de toda aquela operação realizada pelo sistema. Ok? Então, nosso gabarito realmente, letra C. Bacana? Então, galerinha, terminamos aqui nossa revisão. Desejar a vocês todos um ótimo julho, né? Ótimas férias aí, que vocês possam descansar bastante. Próximo semestre a gente já volta aí com mais interações gasosas, com a parte de física óptica também, que é uma física maravilhosa, da lentes, espelho, vocês vão achar muito massa. É uma física que tem menos conta, né? É mais teórica, então geralmente o aluno se dá melhor. Bacana? Então, desejar a vocês uma excelente férias, se divirtam, aproveitem, juízo, tá bom? Que em agosto, primeira semaninha já de agosto, a gente tá de volta. Bacana? Tchau, galera. Boas férias.